Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que hora que vocês vão estar vendo esse vídeo. Nós vamos dar continuidade ao curso básico do Espiritismo, né? Nós estamos na 20ª aula, o curso básico do Espiritismo do grupo Centelhas de Luz, né? Nós vamos dar início à aula, são muitos os chamados e poucos escolhidos. Vamos falar um pouco sobre essa parábola, né, de diversas outras parábolas também. Nós vamos estar de encontro, né, com o que Jesus nos passou, o entendimento, né, agora mais atualizado, tá bem? Mas antes, a gente sempre, quando começa os estudos, a gente agradece a Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, pela oportunidade maravilhosa de estarmos essa noite, essa tarde, esse dia reunidos, né, para mais este estudo, né, do curso básico, tá bom? Nós vamos falar sobre a parábola da festa de núpcias, tá? Baseado no Evangelho de Mateus, no capítulo 18, do Evangelho segundo o Espiritismo, é feita uma dissertação sobre o título Muitos os chamados e poucos os escolhidos, que avalia uma das parábolas de Jesus sobre o tema. Na parábola da festa de núpcia, Jesus nos conta a história de um rei que celebra o casamento de seus filhos e enviando seus servos a chamar os convidados para um grande banquete. Esses convidados, porém, recusaram o convite. E alguns, ainda pior, zombaram dos servos enviados pelo rei e os mataram. O rei, então, destruiu aquela cidade e solicitou aos seus servos que convidasse a todas as pessoas que viessem para o banquete. E muitos vieram. Porém, já à mesa, o rei viu que alguns dos convidados não estavam com as vestes adequadas e mandou atirá-los às trevas, pois muitos os chamados e poucos os escolhidos. Para entender melhor esta parábola, vamos ver a significação dos personagens. O rei simboliza o próprio Deus. A festa simboliza o reino dos céus, onde tudo é alegria e felicidade. Os servos são os profetas enviados para a divulgação do mundo espiritual, mas foram desprezados e ignorados. Os convidados que não atendem o convite, pois precisam cuidar de seus negócios, são aquelas pessoas que são indiferentes às coisas espirituais, preferem cuidar das coisas materiais. Ampliando a nossa compreensão neste chamamento, vamos dividir a orientação em duas partes: os chamados e os escolhidos. Os chamados são os que receberam o chamamento divino para aquisição de conhecimento que lhe permite ser melhor pelo desenvolvimento do amor ao próximo. Nesta situação, inicialmente, estariam os judeus, o primeiro povo de toda a humanidade a ser publicamente monoteísta, sendo esses os primeiros a serem convidados por Deus. Foi a eles que Deus transmitiu seus ensinamentos, através de Moisés e Jesus. Posteriormente, estariam os outros povos, mas que muitos não estavam apropriadamente vestidos para as núpcias, ou seja, não queriam assimilar os valores espirituais, porque muitas vezes não é só adentrar numa religião, numa igreja e dizer eu sou católico, eu sou evangélico, eu sou espírita, eu sou messiânico, né? Ou eu sou da Umbanda, eu sou budista. E se você não vivenciar aquilo, você não estará pronto para entrar no reino de Deus. Se você não vivenciar a sua veste, sabe qual que é a nossa veste? É o nosso perispírito, né? Ali simbolizou uma veste da pessoa, mas a veste nossa é o nosso perispírito.
Se nós não estivermos, né, se nós não procedermos na caridade, no amor ao próximo, mais fortalecidos, no aprendizado mesmo que Jesus passou para nós, não adianta. É como Jesus disse, muitos dirão Senhor, Senhor, mas não entrarão no reino dos céus. Por quê? Né? Porque realmente, gente, falar da boca para fora. Você tem que praticar, você tem que fazer a coisa. Tem muitos que estudam muitos, falam palavras maravilhosas, lindas, né? Mas não praticam. Também não adianta nada. Certo? Então vamos lá. O que diz aqui? Posteriormente, estariam os outros povos, mas que muitos não estavam propriamente vestidos para as núpcias, ou seja, não queriam assimilar os valores espirituais, tá? Esses ensinamentos, porém, foram esquecidos em nome do orgulho, vaidade e corrupção. Como consequência veio o fanatismo, que resultou na distorção dos valores espirituais. Já os escolhidos são aquelas que, através de seu livre-arbítrio, acolhe e aceita os conhecimentos, pautando a vida sob os princípios da orientação de Jesus. Desta forma, se o mundo ainda está envolvido em violência, sem o amor fraternal pregado por Jesus, é porque os homens ainda estão surdos ao chamado e ainda a grande maioria não se fez escolhidos, né? Quantas e quantas pessoas que você fala alguma coisa assim, olha, eu vou fazer o evangelho, vai ter o evangelho, assiste tal hora, olha, não deu, menino, eu estava tão ocupado, eu estava, sabe, não liga, né? Não quer saber. Então, sabe, tão surdos, são cegos, não querem ouvir, não querem saber e não querem ver, né? A parábola nos direciona a ideia de que não basta comparecer ao banquete, não adianta ir à igreja, né? Esperando receber as bênçãos divinas sem esforços, né? É preciso vestir a túnica nupcial, ou seja, purificar o coração, deixando as nossas inclinações inferiores e nos esforçando por nossa mudança de valores morais, nos sintonizando com os princípios disseminados por Jesus, né? Quantas e quantas pessoas estão por aí passando vídeos, já cobrando os vídeos que estão passando, cobrando as coisas, já colocando como se fosse, sabe, uma coisa de cobrança. Então já começa a deturpar a moral disso tudo, né? Começa a deturpar. Então, o que acontece? A gente já começa a perder o caminho, perder o rumo, perder o prumo, tá? Ele nos convida em outra passagem, entrai pela porta estreita, né? De não tudo ser fácil na nossa vivência. Não, né? Mostrando que a porta da salvação é estreita. Poucos conseguem passar, pois para isso deve fazer grandes esforços e vencer suas más tendências. Enquanto que a porta da perdição é larga, e muitos nelas adentram, né? Pois a maioria prefere o caminho. Um momentinho, que eu vou ver. O caminho mais fácil, né? O caminho do jeitinho, né? O caminho de eu pagar para fazer o vestibular, o caminho de eu pagar para uma pessoa fazer minha prova, meu trabalho, o jeitinho, né? Então fica complicado, não é verdade? Não, fica mais fácil não combatendo suas paixões, vícios e mau comportamento. Apenas aceitar Jesus como Senhor e Mestre não é suficiente. Apenas atos exteriores de devoção não bastam. É preciso combater o orgulho, o egoísmo e a cupidez sempre, sendo sempre caridosos e indulgentes com nossos semelhantes. O Espiritismo esclarece muitos ensinamentos que Jesus, isso traz para nós espírita, uma
responsabilidade maior, pois muito será pedido para quem muito recebeu. Em compensação, para aqueles que aproveitaram os ensinamentos, muito será dado. O que acontece? Não é questão que a gente está dentro da doutrina espírita, que a gente sabe mais do que as outras doutrinas. Nós temos algo a mais, um pouquinho a mais das outras doutrinas, sim, né? Mas não adianta só ter esse algo a mais das outras doutrinas, né? A gente pode ter tanto conhecimento, tanta coisa, mas a gente não nos beneficia com isso. Nós não colocamos para nós, né? Nós apontamos o outro, falamos do outro, reclamamos do outro, né? E colocar em prática, ser indulgente, ter paciência, entender o próximo, entender aquele que está do teu lado, né? E aí? Não é verdade? Muitas vezes a gente fala assim, eu fui lá, sentei, orei, pedi a Deus, pronto, já fiz a minha parte. Se alguém bate a tua porta, muitas vezes, né? A gente às vezes está na correria ou mesmo, e a gente não finge que não está ouvindo, né? Então, o que acontece? E aí? Não é? A gente tem que ir lá, mesmo que é cansativo, mesmo que seja a mesma pessoa pedindo toda vez, toda hora, né? Às vezes a pessoa só quer uma palavra, só quer um oi, tudo bem? Olha, hoje eu não tenho, mas a gente tem, né? A gente nega. E aí, como que fica? Não é verdade? Então, vai ser cobrado da gente, porque nós sabemos de tudo isso. Nós temos a lição de tudo isso. E aí? E como saber se estamos aproveitando ou não os ensinamentos de Jesus? Estamos ou não colocando sem prática? Deve ser em prática. Este mesmo capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo nos dá a resposta. Reconhece-se o cristão por suas obras. E aí? Devemos exercer a caridade sempre. Quando possível, a caridade material sempre é um alento àquele que está com dificuldades. Mas podemos também exercer a caridade de muitas outras formas, sendo pacientes, orientando, visitando aqueles que sofrem e se encontram esquecidos, né? Dá um sorriso para aquele que está ali, ele não está te pedindo nada, mas passa olhando, mas não olhando com desprezo, não olhando com nojo, olhando com compaixão, pedindo ali naquele pensamento que Deus, né, o fortaleça, que algo aconteça com ele, né? Que dê um estalo na vida dele para ele prosseguir. E quantas pessoas que nos procuram, quantas pessoas que nos querem conversar e a gente fala, estou sem tempo. Tem que ter tempo. Ainda mais nesta época de agora. Quantas pessoas a gente conversa, quantas pessoas eu converso? Muitas pessoas. E a gente tem que escutar, tem que ouvir, né? É uma caridade isso. Somos chamados a todo momento, através de sucessivas reencarnações também. Devemos utilizar o nosso livre-arbítrio, com sabedoria, para direcionar a nossa vida para os valores que Jesus nos coloca, a fim de que possamos nos tornar também os escolhidos. Não é verdade? Bom, essa bibliografia veio com Allan Kardec sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 18, tá certo? Veio até nós, tá bom? Então, é curtinho esse capítulo, a gente vai encerrar aqui e nós vamos para o próximo capítulo, tá? Que também vai ser curtinho, há muitas moradas na casa de meu pai e a lição 21ª aula, tá bom? Fiquem na paz de Deus e de Jesus e que a luz do Mestre Jesus os envolva sempre. Que assim seja. Graças a Deus.